Oi, gente, estamos aqui com mais um Papo Pop com elas e eu tô recebendo uma mãe de anjo. Vocês sabem o que que é isso? A Kate maravilhosa. E ela vai trazer pra gente uma história. Uma história que tá agora transbordando em tantas outras histórias. E vocês precisam conhecer esse projeto lindo dessa mulher maravilhosa. Kate, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Obrigada por disponibilizar, compartilhar da sua história. E eu sei que tem muita coisa boa vindo, tem livro vindo. Vamos contar, eu quero saber Tem. de tudo. Fala pra mim. Primeiro se apresenta, fala pro pessoal que tá em casa quem é a Kate. Eu sou terapeuta, né? Mãe do Anjo Tel. Sou diplomata civil e formada em gastronomia. Uau. São muitas coisas na minha vida. Então, sou empresária também no ramo de seguro. A gente faz de tudo um pouco. Mas o meu principal objetivo, tanto no ramo de seguro, que é cuidar de vidas, quanto na terapia, que é cuidar de vidas. Nosso objetivo, inclusive, do Papo Pop, gente, é através de histórias. É cuidar de vidas, curar feridas, né? Isso Nós aí. mulheres que temos esse poder, porque ninguém conta uma história como a gente conta. Não. Os homens são muito superficiais, a gente é profunda, a gente vai lá no profundo. Então a gente é capaz de transbordar as nossas histórias e alcançar outras vidas. Como já foi dito, né? Eu costumo dizer muito de pegar o limão, fazer uma bela de uma limonada e compartilhar dessa limonada com as outras pessoas. E ensinar as outras pessoas e colaborar para que elas aprendam a também pegar seus limões e fazerem limonadas. Conta pra mim, você já fez essa breve apresentação da Kate? Conta pra mim como é que foi assim. Você sempre quis ser mãe, Kate? Sim. Eu sempre quis ser mãe, por uma questão até, era um questionamento que eu tinha com Deus. Né? Eu não tive a afetividade da minha mãe. Né? Então, eu ouvia que eu era feia, eu ouvia nomes da minha mãe e eu não entendia aquilo. Né? A minha mãe não teve a capacidade, na época, com o que ela tinha, claro, né? A gente não está aqui para julgar nem condenar ninguém, mas o que ela tinha na época não era o suficiente para me dar o amor de uma mãe. Então, eu fui criada pelos meus avós, graças a Deus, que me deram toda a base, todo o amor, mas a criança sente a falta da mãe. Sim. Então, meu questionamento para Deus a minha vida inteira era: o que é esse amor que todo mundo fala que é o amor incondicional, é o maior amor do mundo? Por que eu não tive isso? E aí, quando da minha fase adulta, eu era impossibilitada de ter filho. Eu tinha uma cinéquia uterina do grau mais elevado, meu útero era Nossa, fechado. Kate. Então, quando eu me casei e fui fazer os exames, eu não podia ter filho. Nem inseminação eu conseguia fazer. Nossa. Eu teria que fazer uma cirurgia, 2, talvez 3, e talvez meu problema não seria resolvido. Então, uma ginecologista amiga me indicou um exame. E eu acredito que nesse exame abriu um buraquinho ali que o TEL veio. E veio de um... Eu já vivia um casamento desgastado, então não era um casamento que a gente tinha muita relação. Então eu falo que o Theo, ele foi um milagre em todos os sentidos. Todos os sentidos. Todos os sentidos. E por isso eu dei o nome de Theo. Theo significa É o nome divindade, do meu Deus. filho, Kate. Que Meu filho tem coisa linda! 14 anos, é o mesmo nome. Eu lembro que a gente se segue, a gente se conhece há muitos anos, a Muitos gente se anos. segue na internet. Eu compartilhei da sua dor. E também por essa questão, porque o nome é muito É forte. muito forte. Então é o seu Theo, eu tenho um Theo, então aquela dor me alcançou Alcance. naquele momento. E foi difícil, imagina viver algo desse nível assim. Deve ser realmente. Nossa. Mas o Theo, o nome tinha que ser esse nome mesmo. Tinha que ser, tinha que ser. Na hora que eu... Qual o nome que você vai dar? Eu falei, Theo. Porque ele foi um milagre. O nascimento dele foi um milagre. E o que muitos me perguntaram sobre a minha postura diante da morte dele,
da minha aceitação da morte, não significa que eu não sinta dor. E é uma mãe que perde o filho, ela carrega dor para o resto da vida. Com certeza. Porque o significado da dor é do tamanho do amor. Eu só sinto ela porque eu amei muito. Tirar essa dor é tirar todo o sentimento bom que eu tive pelo meu filho. Eu jamais vou fazer isso. Então, quando eu falo ressignificar, não é arrancar o que tem dentro de você. Arrancar isso é apagar a existência doente da pessoa que foi para você. Sim, perfeito. Então, quando o Theo, quando veio da gestação, teve várias coisas. Foi uma gestação incrível, não senti nada, mas descobri já com 3 meses e pouco, um dia antes de eu fazer a cirurgia no útero. Uau! Um dia antes, por um acaso, passei mal numa terapia de casal, tentando resgatar o casamento. A terapeuta falou, vocês vão passar numa farmácia que você está grávida. Eu falei, impossível, eu vou operar meu útero depois de amanhã. Gente do céu. Vocês estão ouvindo isso? Vocês estão em casa, gente? Vocês estão entendendo o alcance disso? Porque eu acredito que muitas que estão ouvindo a gente também têm um diagnóstico de não. Sim. Muita gente. Entendeu? E muitas tiveram também e viveram esse milagre que você viveu. Sim. Então, isso é muito poderoso. Eu falo que o médico dos médicos é Deus. Ele. É ele que diz o sim. É ele, É ele vai que diz o não. Só ele tem esse poder. Exatamente. Então, quando o Theo, que eu descobri que estava grávida, e aí foi todo um acompanhamento por conta da cineca, a cineca podia estourar, enfim. Mas ele veio de forma saudável, veio uma criança linda, ficou na UTI neonatal pequenininho, porque ele veio prematuro, né? Por conta dessa limitação do meu útero. Mas foi uma criança extremamente saudável, inteligente, contava em inglês, as cores em inglês e português, falava com todo mundo, tudo ele agradecia. Era um menino que onde ele passava, ele espalhava amor. E o que eu falo assim, que dá um quentinho no coração, é quando eu olho para trás, às vezes, e falo, as pessoas não falavam do Theo depois que ele morreu. Já falavam quando ele era vivo. Cate, quando eu tiver um filho, eu quero que meu filho seja igual ao Theo. Que menino bom. Ele trazia luz onde ele passava. E aí, quando veio do falecimento dele, que no meu egoísmo eu pedia para ele ficar, eu queria que ele ficasse. E ali dentro daquele hospital, com todo o sofrimento dele, eu falei, eu não posso ser egoísta a esse ponto. O que eu peço para Deus aqui todos os dias nesse hospital é para trocar de lugar com ele. Então, eu estou pronta. Eu troco de lugar com ele. Eu não quero que meu filho sinta dor. Então, eu falei, filho, se for da sua vontade, da vontade do Papai do Céu que você parta, você pode ir que a mamãe está pronta. E foram 15 minutos. Nossa, Cate, consigo 15 mensurar minutos. isso. 15 minutos. Eu bati a porta, ele entrou em parada cardíaca, ele já estava em protocolo de morte cerebral, mas a mãe, ela se agarra a todas as esperanças. Né? E foi o que o médico falou, você tem fé? Para a medicina, nada pode ser feito. Para nós, médicos, se ele sobreviver, ele vai vegetar. Então, naquele momento, eu falei, eu não posso ser egoísta. O Theo não ia querer ficar vegetando. Eu vou querer ele aqui. Então, Só para acariciar meu ego, para ter ele do lado, né? prefiro ter um parto às avessas. Volta para dentro, meu filho. E eu vou carregar essa dor. A dor é minha agora. E aí foram 15 minutos. Então, meu entendimento da morte do Theo, ele veio de uma série de coisas que eu passei na minha trajetória inteira. Então, quando falar, de onde que vem essa força? Vem de toda a minha história de vida. Tudo que eu passei, e eu acredito muito nisso, tudo que a gente passa na vida, pode ter certeza, está te preparando para algo. Com certeza. E eu fui preparada desde a minha infância para passar por isso. Tanto que no velório dele, Deus foi maravilhoso, colocou um sacerdote que me falou umas palavras que eu falei, eu tenho certeza que quando eu pedi o milagre para Theo ficar vivo, o milagre já tinha sido feito quando ele nasceu.
É. Né? Então, um filho, ele é importante quando ele nasce. Mas ele não se torna mais importante quando ele morre. Ele continua sendo. E a Exatamente. gente não pode dar mais valor à morte do que à vida. Com certeza não. E aí, você faz uma escolha. Eu escolho, eu não posso mais viver para ele, porque ele não está mais aqui. Mas eu posso viver por ele. E pegar tudo que ele me trouxe de bom, toda a reconstrução, porque ele veio para mim, eu não tenho dúvida disso. Eu que vim de uma autoestima completamente destruída pela minha mãe, você vê uma criança de 2 anos de idade com um olhar fixo para você, pegar o carrinho e você falar, meu Deus, o que está acontecendo? Um bebê de 2 anos, né? Muito pequenininho. Mamãe, você tá linda. Nossa, tudo que você precisava ouvir, né? Aquilo alimentava a minha alma, porque a criança é sincera, né? Curava, né? Tinha uma ferida aí Muito. que precisava de umas gotas de cura. Total, total. Quando ele faleceu, e aí depois a gente vai lembrando, né? Que eu fiquei com ele no colo, já falecido. Uma amiga minha se ajoelhou na minha frente e falou, meu Deus, como você está conseguindo? E eu falei assim, ele não está mais aqui. Isso aqui é só um corpo. E até isso, até depois da morte, meu filho me ensina que um corpo é só um corpo. O que importa é a essência. E isso dele vai ficar. E você tinha essa questão da relação com o corpo, né? Tinha a autoestima destruída, eu não conseguia me olhar no espelho. Ou seja, só um corpo, mamãe. Só um corpo, mamãe. Que Isso vale, aqui que vale a você. virar pó. Entende? Isso vai virar pó. Nós viemos do pó, nós vamos voltar para o pó. É só um empréstimo, né? É isso de aí, Deus é uma roupa, né? Exatamente. Então, quando eu falo assim, o Theo, ele me ensinou de várias maneiras possíveis. Quando uma criança nasce, a gente se torna mãe, a gente muda totalmente, né? A gente fala, existe uma antes e uma depois. Mas depois que a criança morre, ou o filho, independente da idade, né? A gente se torna uma pessoa muito melhor. Porque o que você via como grande se torna pequeno. Você começa a dar valor às pequenas coisas. Porque aí você começa a ter certeza da finitude. Era uma criança saudável, em 9 dias. Partiu. Nossa. Não, é de uma evolução espiritual muito grande. Eu acredito que muita gente em casa agora vai estar assim. Gente, essa mulher passou por quantas terapias, né? Quanto que ela já investiu em cuidados psicológicos para estar contando essa história com essa leveza, com essa tranquilidade, com essa leveza no olhar, assim, que a gente realmente. Eu tô aqui do seu lado, eu tô na tua frente e eu tô sentindo a leveza. Mas seria lindo se todo mundo que está em casa agora, nos assistindo, e que passou por isso, ou que está passando por um processo de perda, de dor, que entendesse por esse lado. Porque se você viva o luto, Sim. aceite essa dor, mas ela tem que ter hora para acabar. Você tem que transformar essa dor num propósito. Um propósito. Para você encarar dessa forma que você acabou de dizer. Sim. Porque tem muita gente que está mergulhada nisso e não viu essa vida aí que você está vendo depois. Tem muita gente que não vê. Tem muita gente que, infelizmente, enterrou um filho que eu não consigo mensurar a dor disso e que a vida para essa pessoa acabou. Mesmo tendo outros filhos. Exatamente. Porque ela mergulha na dor e ali ela fica paralisada. Exatamente. Porque a dor, ela tem esse poder de nos paralisar. Mas a escolha, de fato, é nossa. Em todos os sentidos. Então, não falando de religião, mas de religiosidade, de espiritualidade, para quem acredita que há algo depois, ou acima, ou enfim, que sentido teria a vida se não tivesse algo depois daqui? Então, eu que acredito na eternidade, hoje nós somos humanos, eu sou passível de erro, mas eu quero aprender com todos os meus erros. Eu quero errar, sim, porque é assim que a gente vai aprender.
para me tornar uma pessoa melhor, para evoluir e merecer a eternidade. E aí encontrar o meu filho. Porque quando um filho morre ou com um ente querido morre, a gente vai ter os dois caminhos para seguir, né? Um do CISI, porque se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse levado para a creche, se eu não tivesse levado para esse hospital, O se por quê? consome. Por que comigo? Por que Deus fez isso? Por quê? Então, você fica procurando um culpado e muitas das vezes esse culpado acaba sendo nós mesmos, porque a gente se culpa. Se você não se culpar, alguém vai te culpar em algum momento. Por que você não fez isso? Ele ia estar vivo. Você escuta muito, o ilutado escuta muito isso. Te trazem os esses porquês. Então, você pode mergulhar nisso aí e não tem saída. Você vai se perder na dor. Ou você imagina Deus te falando, eu vou te mandar o maior amor da sua vida. Você vai sentir algo que você nunca mais vai sentir por ser humano nenhum nessa vida. Algo esplêndido, sem medida. Sem medida. Mas você vai sentir a maior dor depois. E aí? Você ia preferir não conhecer essa pessoa para não sentir o que você está sentindo agora, essa dor? Você ia preferir não viver o amor para não sentir dor? Então, isso eu ouvi do sacerdote, isso, meu coração, que graças a Deus já tinha um entendimento sobre a morte, mas a dor estava ali massacrando o meu filho ali num caixão. Quando ele falou isso, ele só me deu certeza do que estava dentro de mim. Eu falei, não, padre, 2 minutos com ele, eu sentiria essa dor e carregaria ela para o resto da minha vida. Kati, você tá contando essa história para mim agora, pessoalmente. Eu vi essa história num link de um testemunho que você deu. E você não faz ideia do que essa história falou para mim. Porque no momento em que eu assisti aquele vídeo, eu tive uma resposta. Alguns anos atrás, eu entrei em conflito com a Bíblia e com o mundo, né? Por questões do mundo. De eu ver a maldade, a tamanha maldade do mundo, das coisas horríveis que acontecem o tempo todo. E eu questionei Deus, assim, falei pra ele, por que volta e acaba com isso? Por que a humanidade deu errado? Olha o que tá acontecendo. Não é possível que você estala o dedo agora e acaba com isso tudo. Você tá arrependido, não tá? Porque o ser humano deu errado. Deu ruim. E na hora aquilo me cutucou de uma forma, é como se eu dei um beliscão e tomei outro beliscão. Tipo, olha o que você tá falando. E aquilo ficou dentro de mim. Aí, em seguida, desculpa, pai, não volta não. Eu amo viver. É porque é tanta maldade que fiquei revoltante. Que a gente entra em questionamentos. E aí eu falei, não, olha só, eu tô brincando. Não, olha, desculpa. E não volto agora não. Deixa eu viver mais um pouco, eu amo minha vida. Eu quero ser vó. E a gente entra nesse detalhe, né? Eu quero ser vovó. Eu quero conquistar tanta coisa na vida ainda e tal. Muito obrigada por tudo. Não sou ingrata. E isso passou. Quando eu assisti o teu vídeo, na hora, a resposta que você queria tá aí. Você tem um filho de 14 anos hoje. Eu tinha 13, eu acho que ele tinha 13 ainda quando eu ouvi. E aí, falo diretamente comigo. Você preferiria nunca ter tido essa experiência, que Deus nunca tivesse feito a humanidade, você nunca teria vivido isso. Sim. Essa sua história não existiria. Você não estaria... tinha saído da cidade, você não teria tido um filho, você não teria construído, não teria se casado, não teria um monte de coisa. Nada de maldade teria acontecido no mundo também. Você preferiria isso? Eu não. Tá bom, pai, demais. Assim, não é uma questão de egoísmo, assim, não é sendo egoísta, mas, cara, eu não troco. O que eu vivi, vivo, né, nessa questão, principalmente de maternidade. A maternidade e o casamento, só eles trazem pra gente aprendizados que nenhuma outra experiência vai trazer. Exato. E a maternidade, que é isso? Um amor sublime, um amor ágape. É o mais próximo do que Deus sente
pela gente, né? Sim. É o amor mais próximo. A criança, ela é pura. Exatamente. Você dá um tapinha nela, daqui a pouco ela está no seu colo dizendo que te ama. Exatamente. Ela não fica emborrada, ela não fica uma semana de bico, ela não faz a maldade de volta, porque ela é pura, ela se assemelha a Jesus Cristo. E esse projeto, né, o Papo Pop, é sobre isso. É sobre transbordar dessa forma que eu fui impactada, inclusive com outras histórias. Mas quando você se propõe, inclusive a questionar Deus, ele responde. Responde. Ele fala com você. Responde. Então, experimenta, né? Eu falo com as pessoas que estão em casa agora. Experimenta colocar essa lente nos seus olhos de que a vida vale a pena, de que tem algo muito lindo para você aprender, inclusive dessa dor que você está vivendo, do que você está passando. Sim. Experimenta colocar, vestir essas lentes, né? Esse óculos. Porque você vai entender, ele vai falar com você. Ele vai falar com você e vai te trazer a resposta. De que, olha, isso aconteceu, que eu sei que é muito ruim, mas olha isso aqui de maravilhoso que você também experimentou, ou está experimentando. Ou pode experimentar se você parar de ficar dando muita atenção, botando todo o seu foco nessa tristeza, nessa dor. Então, cara, isso foi fantástico. Foi uma experiência. É tão clichê, né? A dor a gente não escolhe. Mas ficar no sofrimento, sim. É uma escolha sua. Não, eu tenho a dor, eu passei pelo luto, eu perdi um filho, eu não tenho como desfazer. Vamos botar assim. O que já foi feito. Eu não tenho esse poder. Então, o que eu vou fazer a partir daí? Para continuar a viver. Quando a gente ajuda, eu falo, quando a gente divide a nossa dor com o outro, ou acolhe a dor do outro, essa mutualidade, ela é libertadora. Muito. É libertador. É tão terapêutico. A minha maior terapia no luto foi... Um mês depois, eu estar dentro de uma UTI, de um hospital, ajudando uma mãe que estava perdendo o filho. Nossa, um propósito nasceu aí, né? Então, nasceu dali e, graças a Deus, essa criança sobreviveu, é meu afilhado. E ela é uma grande amiga e que me deu a mão no momento que eu precisei depois. Então, aí quando você olha para tudo, porque durante o processo você não consegue enxergar realmente. Mas aí quando você para e olha para trás e fala, meu Deus... Deus estava ali preparando aquela pessoa para me ajudar lá na frente com o que eu ia passar. Você vai ajudar ela aqui? Mas lá na frente, quando ela me deu a mão, que eu mandei uma mensagem agradecendo e tudo, que a Isabel é uma grande amiga, ela me mandou assim... Uma vez eu ouvi de um sábio que dividir o que te sobra é fácil. Difícil é dar o que você não tem. E você dividiu comigo um coração partido. No seu momento de maior dor, você foi lá para me ajudar a sobreviver à dor que eu estava passando. E isso não tem preço. Generosidade, né? Eu, sinceramente, eu não pensei. Eu fui guiada realmente pelo Com divino certeza, naquele momento. Com certeza, é sua missão isso. E entendi realmente como missão. Eu que já estudava a mente humana para entender toda a minha história e toda a história do meu casamento, que era de muita luta. Então, eu fiz coaching, eu fiz PNL, eu estudava terapia sistêmica familiar, não para atender como terapeuta, mas para eu entender tudo. E aí me vi ali socorrendo mães, até eu ligar para uma psicóloga amiga que é especialista em luto também, e falar, preciso da sua ajuda, eu estou com a mãe falando que vai se matar. Aí ela falou, Kate, ela não quer me ouvir, ela quer ouvir você. Ela falou para você. Porque você sabe o que ela está sentindo, eu não. A conexão é outra. Só abre teu coração e acolhe essa dor dela. E, graças a Deus, não aconteceu nada também. Amém. É outra que está ressignificando a vida, vivendo, foi para os esportes, coisa mais linda. Mas é isso, né? Então, quando eu ajudo uma pessoa a se curar, eu estou me curando.
É um pouquinho. Quanto mais. É isso, é. Quanto. Eu tenho uma frase que é linda. Eu acho que eu não vou conseguir lembrar agora. Ah, quanto mais eu me conheço, mais eu me curo. Isso aí. Eu amo essa frase, ainda bem que eu lembrei. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo. E quanto mais eu me curo, mais eu consigo colaborar com a cura do Cura outro. do outro. Porque é tudo sobre pessoas, né? Sim, Tudo é sim. sobre pessoas. É ter compaixão mesmo, né? É. Porque você, como é que eu posso dizer? Você só olhar para a dor do outro é uma coisa, mas o que você vai fazer a partir dali para ajudar o outro? Exatamente. Né? Então, eu preciso ter compaixão com o outro. E eu não posso consertar o mundo, mas um pouquinho que eu fizer aqui vai consertar o mundo de alguém, pelo O menos. mundo de alguém, é isso que importa. Porque a gente costuma olhar para o mundo como um todo. E realmente é difícil alcançar, Sim. até é possível, principalmente hoje com a internet, alcançar É. vidas lá na África, né, na Ásia, assim, de modo geral. Mas é o mundo de uma pessoa que às vezes a gente vai transformar. E essa pessoa transforma por tabela o mundo de outra. outra E pessoa. aí a gente fica num efeito cascata que é lindo. E esse é o nosso Isso. ministério, né? Bíblico isso. É. 2 Coríntios 5:17, se eu não me engano. Nosso ministério é o ministério da reconciliação. Da gente se reconciliar com ele e por tabela, nos reconciliarmos com nós mesmos, que é o segundo Isso passo, aí. para, num terceiro passo, reconciliarmos com o próximo, Exatamente. né? Isso a gente fala muito de autoestima, né? Hoje tem um boom aí de falando de autoestima e autocuidado. Muita gente vê isso como um egoísmo, né? Então, a gente fala até das relações humanas, sejam elas de relação de amizade ou afetiva. Você não pode entrar numa relação, qualquer que seja o grau, metade. Você tem que ser inteira. É isso. Porque para somar. Porque se você entrar metade, você vai tirar do outro. Você não vai somar. Então, é parceria em todos os sentidos. Na amizade, no casamento, principalmente. Então, se você não cura as suas feridas e você entra num casamento com um caminhãozinho cheio de lixo, você vai despejar no outro em algum momento. É verdade. Isso é super verdade. Então, o autocuidado é bíblico. Então, amar ao próximo como a ti mesmo, não mais. É. Se você já entra numa relação amando o outro mais do que você, já está errado. É. Você precisa se amar. Exatamente. Então, Até para dar limites do que pode ser colocado, despejado ali. Ô, lixo eu não quero, não. é isso aí. Porque você precisa entender, até para você ter esse entendimento do que é lixo. Porque tem muita gente aceitando lixo sem nem ter esse entendimento de que é lixo aquilo que está recebendo. Tem gente que acha até que é cuidado, que é carinho. O outro é abusador e a pessoa tá achando aquilo lindo. Aí você se faz pequeno para caber no mundinho do outro. Você se diminui. Eu preciso me diminuir, porque se eu fizer isso, o outro vai ficar magoado, o outro vai ficar sentido. Então, você vai se diminuindo. Eu fiz muito isso. Então, eu posso falar de cadeira, porque eu fiz. E aí que a gente fala do caminhãozinho de lixo. Eu vinha com um caminhãozinho de lixo da minha infância, cheio. Entrei numa relação com um caminhãozinho cheio. Me contentei com o pouco que me dava, com migalhas emocionais, porque eu era uma criança ferida. Me contenta com migalhas. E aí você não vai ser uma pessoa extraordinária. Esquece. Você vai ser uma pessoa ferida. E pessoas feridas sangram no outro. Não tem como. Não tem como curar, não tem como somar. Você vai sangrar. E aí não tem casamento que dure, que resista a isso. E aí a gente vive uma vida que não foi a que Deus desejou para a gente. Exatamente. Incompleta e infeliz. Nós fomos criados para sermos felizes, embora existam as adversidades que vão acontecer. A finitude existe. Deus nos criou para sermos eternos em espírito. A felicidade é um estado de espírito. De espírito. Que as pessoas tenham isso muito claro. É assim, se você fala, eu não tô feliz, eu não sou feliz. É muito sério isso. Uhum. Porque você pode não estar alegre aquele dia. Você pode ter acordado meio azedo. Você tem o direito, inclusive, Sim. disso.
de eventualmente acordar azedo, porque você não acordou alegre por algum motivo. Mas feliz, você tem que cultivar esse jardim. Você tem que estar no estado de espírito isso. Sim. Então eu costumo dizer às pessoas, você é feliz? Eu sou feliz? Eu sou super feliz. Muito feliz. Então, assim, eu posso não estar alegre em certo dia, em certo período, mas a felicidade, eu e ela somos assim. Até porque dentro de mim habita um ser poderosíssimo e não teria espaço dentro de mim para ele se não tivesse felicidade. Exato. É a mesma coisa, a mesma coisa. Então, assim, como é que eu posso dizer que eu sou cristã, que Deus habita em mim, e ao mesmo tempo falar que eu não sou feliz? É incongruente isso, né? Aí a gente fala assim, durante o dia a gente tem ali o sol que brilha, que traz luz, que traz tudo. E a nossa vida, ela é assim. Nós somos seres de luz, que ilumina a vida de alguém. Nós viemos para isso. E você pode iluminar a vida de uma pessoa de diversas maneiras. É um abraço, é um bom dia do coração, não um bom dia de obrigação. Sabe? É desejar mesmo que o dia do outro seja bom. É um elogio, porque, né, a palavra é a pá que lavra. Então, cuidado com o que sai da sua boca, porque você pode abrir uma ferida gigantesca no outro. Então, se você não tem nada de bom para dizer daquela pessoa, não diga. Só deseje um bom dia e segue teu caminho. Então, se a gente faz esse movimento, né, você consegue ser uma pessoa melhor, você consegue evoluir a alma mesmo. Porque quando tem dias que está nublado, aí você fala, hoje não tem sol, mas tem. Tá lá. Ele está ali, só tem umas nuvenzinhas escuras, uma tempestadezinha que vai passar e o brilho vai voltar. Amém, é isso Porque o aí. brilho está dentro da gente. Exatamente. Então, você entender isso, que nos momentos que você... hoje eu acordei mal, hoje eu estou de mau humor, não significa que você não tenha luz, que você não seja feliz. Exatamente. Só significa que você está passando por um momento de tempestade. E respeitar, E respeitar esse isso tempo, aí. né? Se acolher. Porque a gente não pode acolher o outro se a gente não acolher nós mesmos. Não tem jeito. Um doente não cuida do outro. Então, se eu não cuido de mim, eu não tenho capacidade zero de cuidar do outro. E eu quero saber essa coisa do cuidado, que você se dedica a si para poder cuidar do outro, com esse projeto lindo, Mães de Anjo, é isso? De anjo. E isso está florescendo. Vem um livro pra gente aí, quando mesmo? Março? A nossa intenção é lançar ele em março. A gente está tendo todo o cuidado, todo o carinho para trazer o livro com leveza. Né? É um livro em memória do Theo. Né? O nome do livro é Em Memória de Mim, mas o mim significa o Theo. Aham. Tá? Então, eu conto a minha trajetória para contextualizar até o meu entendimento sobre a morte do filho. Gente, vocês não podem perder isso. Então, ali eu vou detalhando, vou falar do nascimento, da vida e da morte, mas é um livro que tem muito mais vida do que todo mundo. Eu tenho certeza que ele vai tocar muito forte o coração de muita gente, porque tá lindo. Ele vai não, ele já tá Tá tocando. já. O Tá meu tá tocadíssimo aqui. Tô me segurando. Tá lindo, tá leve, tá? E é para ajudar principalmente as pessoas que estão entrando no luto a ter uma visão um pouco mais ampla da dor, né? Porque a gente tem a certeza da finitude, mas ninguém prepara a gente para ela. É. Então, quando te arrancam um ente, uma pessoa ali que você se dedica a ela, você não está perdendo só a matéria. Você está perdendo o olhar dele para você, você está perdendo o beijo dele para você, você está perdendo o carinho, a atenção. E isso é um pouquinho egoísta. Com certeza. Sou eu que estou perdendo. Né? E eu fico com a minha dor. Mas quem partiu e queria viver é outra pessoa. Então, o que eu posso fazer para honrar a vida daquela pessoa que partiu? Viver por ela. E viver da melhor forma que eu posso.
cuidando de mim, me olhando no espelho, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Exatamente. Então, eu não sou menos, eu não sou pouco, eu sou muita coisa. E a partir desse olhar que a gente volta para nós, aí você começa a iluminar e a fazer valer a pena a morte do que partiu. Isso reverbera, assim, isso transcende de uma forma que, inclusive, essa luz revela pontos escuros, clareia pontos escuros da nossa vida lá atrás, Lá né? atrás. Porque a gente começou o bate-papo falando sobre os teus traumas, sobre a tua infância. E a gente sabe que hoje a gente tem um acesso, inclusive gratuito na internet, para a gente pode aprender sobre tudo, sobre psicologia, sobre cuidado, sobre essa questão sistêmica familiar, sabe? Essa terapia sistêmica que eu amo. Eu também tenho formação e que eu acho lindo, isso também me ajudou muito. Principalmente nesse entendimento que os nossos pais foram os melhores que eles puderam ser, Com o que eles tinham. com o que eles tinham. Hoje a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem acesso à informação que eles nunca tiveram. Então a gente sabe muito o que é certo e o que é errado, como é que funciona, como é que não, o que não funciona, o que jamais, como pais, né, a gente pode dizer como a gente deve se comportar. Eu escutei muito durante algum tempo de que educar filho não é uma fórmula mágica, como algumas outras coisas, mas eu ouso a dizer e provo que é uma fórmula mágica. Essa fórmula tá aqui dentro, inclusive. Aqui, a fórmula tá aqui. A receita do bolo tá aqui. Existe essa receita. Então, assim, se você quiser continuar em casa com essa desculpa de que não existe receita para criar um filho, que não existe receita para um casamento, para restaurar um casamento, ou até para iniciar um casamento, você pode, seu livre-arbítrio. Mas saiba que tem. Então, hoje a gente tem condições de sabermos, você pode negligenciar isso, ok, mas isso tem um preço. Agora, se você realmente quer assumir a responsabilidade de que isso é uma capacidade minha e hoje eu tenho acesso a isso, tá aqui a receita. A gente tem conteúdos gratuitos na internet, né? Para quem quiser, falando todas as áreas da vida. Sim. Então, nós temos uma responsabilidade hoje como sociedade da gente não cometer os mesmos erros que os nossos pais cometeram. Exatamente. A gente não pode continuar. A gente reconhece, agradece, né? Respeita, mas a gente faz diferente. É muito importante isso. É ressignificar. Ressignificar. E é muito, essa caminhada é bacana, como essa luz que você disse, ela vai iluminando um pontinho que às vezes a gente até acha que já superou. A gente pensa assim, não ligo mais pra isso. Mas está ali no seu inconsciente. E aí, uma hora vem. Exatamente. E aí a gente vai, toda vez que essa coisinha volta à mente, a gente usa essa luz para dar uma clareada. E ela vai ficando, esse escuro começa a ficar mais claro, até a hora que aquilo, a gente nem, aí realmente cura. É reprocessar. É isso aí. Os traumas, as dores, elas precisam ser reprocessadas. Enquanto você não encarar de frente, ela vai ficar ali, voltando como um looping. E aí você vai vivendo coisas, e você fala, nossa, mas parece que eu já fiz isso, eu não consigo sair disso, eu não consigo fazer diferente. Hoje houve muito de procrastinação. Por que eu procrastino? Por que eu procrastino? Então, isso vem como um looping. E aí vamos buscar lá na sua infância. O que está ali, escondidinho, que está fazendo você ter essas atitudes, comportamentos ou escolhas? A Bíblia diz que aquilo que eu mais temia me sobreveio. Quando você não cura algo, principalmente quando você tenta varrer aquilo para baixo do tapete, aquilo se torna um medo. Um medo se torna um monstro. E o monstro vai atrás de você. Então, aquilo que você mais temia que acontecesse com você, te sobrevém. Acontece. A única forma de você anular isso, que é um ciclo, tá aqui.
Na palavra. A única forma de você quebrar este ciclo é reconhecendo. Se você continuar fugindo e ignorando a existência daquilo. Negação, né? A Exatamente. pessoa entra Então num você processo precisa de negação. reconhecer. Isso é um padrão familiar, minha mãe fazia, minha avó fazia, eu tô fazendo. Eu preciso parar de fazer. Isso aí. Eu não consigo. Tá? É forte, vou buscar ajuda. Quebrar esse ciclo. Eu vou buscar ajuda, mas eu vou quebrar isso. É isso. Eu não vou deixar isso ir pra frente. Mas tem que reconhecer. Tem. Fingir que aquilo não existe. Não, eu tô bem, já superei. Hã? É que eu falo, às vezes o paciente, quando me procura e me conta a história e tudo, eu falo assim, olha, 50% do seu problema já está resolvido, porque você quer. Porque você reconhece que não está legal e você quer ser diferente. É isso aí. Então, não adianta a pessoa vir porque o pai mandou, porque o marido mandou, porque a esposa mandou. Não, você tem que querer. Tem que partir de você. Que faz parte da aceitação. Então, eu aceito que não está legal e que isso precisa ser mudado. Então, quando a gente trabalha a autoestima ela te ajuda a aceitar o que você não pode mudar e mudar o que você pode. Porque você... É como se você colocasse ali uma armadura. Assim, agora eu vou. Porque você para de olhar para as suas feridas ali, superficiais, que estão ali fora, se empodera. Eu não gosto muito desse nome que está, né? Tudo que vira modinha aí, as pessoas acabam levando para vários caminhos. Mas se empoderar não é isso. Mas lembrando que somos empoderadas Sim. por Deus. Por Deus. Nós somos. Não nesse linguajar do empoderamento feminino que foi dado. Que foi não. dado que eu não... Nós não somos superiores a nada e ninguém. Não. Muito menos aos homens. Mas foi-nos dado o poder. Isso aí. O poder da gente fazer isso. E aí, nesse caminho, o projeto Mães de Anjo é principalmente fazer a pessoa aceitar a dor, né? Viver a dor. Viver a E dor. não negar ela. O projeto de anjo, ele é uma vez por mês, né? Não é de forma gratuita. É um encontro uma vez por mês com mães de anjo. Pode pai também, mas a gente sabe que 99% que vai são as mães. Né? Então, o luto é muito individual. O homem ele vive geralmente de forma muito diferente da mulher. A mulher tem essa necessidade de falar. Então, a gente faz um encontro, é uma roda, onde a gente compartilha as nossas histórias, nossas vivências, fala do amor, porque as pessoas, às vezes, não querem ouvir falar da pessoa morta, vamos botar assim, porque é isso que elas enxergam. E isso, para uma mãe, dói. Nossa. Né? Eu ouvi 2 semanas depois, na época, né, que Deus o tenha, meu falecido ex-sogro, a quem eu tinha muito respeito, mas eu ouvi dele, vira a página, acabou, chega. Então, eu já fui. Naquele momento, eu não entendi por que ele falou aquilo, mas aquilo me doeu um tanto. Porque uma mãe não quer enterrar a memória do filho. Ela precisa manter viva a memória do filho. Aquilo alimenta a alma dela. Então, eu não tenho problema nenhum de contar histórias, de falar do Theo. É lindo partilhar todo o amor que ele trouxe. Mas nem todo mundo quer ouvir, ou nem todo mundo está preparado para ouvir. Porque para ela, não vão falar não, porque vai doer nela, porque vai doer não falar, às vezes. Vai doer você não querer saber do filho dela. Então, isso dói, isso machuca. Então, o falar, o compartilhar, que é esse projeto Mães de Anjo, que a gente faz uma meditação, a gente traz a espiritualidade, respeitando a religião de cada um. Então, ali a gente tem, várias religiões que se encontram. Eu dei uma pausa no projeto, porque na empresa que eu tinha, eu não estava tendo tempo para fazer. E agora eu estou retomando, já estou com local, vou começar a divulgar para retomar, porque isso alimenta a minha alma. A sua e a de todo mundo que vai estar mergulhado participando disso.
Porque, inclusive, eu quero ser uma colaboradora para divulgar. Você vai me colocando à parte disso aí que eu puder fazer para divulgar isso. Isso precisa. Todo mundo tem que conhecer isso. E é maravilhoso, porque é uma forma que a gente tem de ajudar o outro com o que eu tenho. Hoje eu tenho um conhecimento, um entendimento e uma aceitação maior do luto. Então, o que eu posso dar e oferecer de cuidado, além da acolhida que a gente faz, para ajudar essa pessoa que está entrando na caminhada do luto? Porque o primeiro ano é o mais difícil. Imagino. Todos os anos são difíceis, mas o primeiro é o mais difícil. Imagino. Deve ser. Assim, na verdade, eu tô mentindo. Eu não imagino, não. As pessoas falam isso. É porque vai no automático, né? Não, eu Sim, imagino. E é mentira. Não imagino, nem que eu queira, eu não consigo imaginar. Porque é algo que vai muito além da minha capacidade de imaginar, entendeu? E a única coisa que eu posso fazer mesmo é é dar amor. É me colocar à disposição, oferecer um ombro, um colo, lenço e É a carinho. compaixão. Exatamente, é tudo que eu posso compaixão. fazer. É dar um Porque colo. Essa pessoa só precisa de um colo. Exatamente. Porque realmente eu acredito que tem que ser vivido, tem que ser experimentado, tem que passar por esse momento do luto mesmo, tem que deixar isso acontecer, não pode ignorar, não pode fingir que não existe aquilo. Porque eu acho que é necessário mesmo esse processo. O processo de negação pode levar a pessoa à depressão. Com certeza, verdade. E que coisa linda, muito lindo isso tudo. Isso trouxe para sua vida. Eu sei que você depois encarou outras guerras, né? Muitas. Depois dessa do Theo. Mas, assim. Foi mal aqui, gente. Mas, Kati, a gente, infelizmente, não tem muito tempo. Mas, como a gente tá com uma galera em casa, que tem muita gente agora nesse momento, passando por ataques espirituais, sabe? Por problemas que parece que nunca vão acabar. E você é uma pessoa que, além disso, também viveu outros tipos de ataques. Você compartilhou comigo um momento que eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Eu tô desde há 2 dias, né? Que eu acho que você me enviou aquele áudio. Eu tô há 2 dias, vira e mexe, eu tô fazendo alguma coisa e aquilo vem na minha cabeça. Você disse pra mim que você compartilhou comigo que você acordou com larvas em cima de você. Sim. Assim, explica pra mim, porque eu acho que eu tô precisando de ouvir alguma coisa, alguma explicação. Olha eu, gente. Eu preciso de nada. Mas você que tá em casa agora, que provavelmente está vivendo um ataque espiritual, porque essa negação que o mundo hoje tem feito do mundo espiritual tem arrastado multidões para destruição. A gente precisa abrir os olhos e entender que existe ali fora um mundo espiritual forte. A Bíblia diz que tem poder. E eles estão unidos, fortalecidos entre eles, para destruir qualquer um que queira experimentar. Principalmente quem não acredita, né, Dani? Principalmente, muito bem. Principalmente quem não acredita. A gente falou agora há pouco aqui que para você lutar contra alguma coisa, você precisa primeiro reconhecer. Sim. E vale para isso. Sim. Se você não reconhece que existe o mundo espiritual trabalhando para destruir o teu futuro, né? O sucesso da tua família, o sucesso da tua vida como pai, como mãe, como profissional, como empreendedor, como tudo. Você não tem poder nenhum para destruir isso, para encarar essa jornada. Então, primeiro você precisa ter conhecimento e entendimento de que isso é real. Fala um pouco para mim, assim, como é que foi isso? Explica pra gente como é que você passou por isso. O meu casamento, ele começou... No primeiro ano, a gente já teve muito problema. E aí, entramos eu vivi um casamento que relação sexual era de 2 em 2 anos. Às vezes, ficava 3 anos, 8 meses. Por isso que eu falei que o Theo foi um milagre. Foi em 8 meses, uma vez. E ele veio de uma impossibilidade. Mas... um belo dia, nós fizemos ECC, que é o Encontro de Casais em Cristo,
Voltamos renovados, porque dá um gás, é sensacional. Acho que tudo que você faz, que tem Deus, realmente te dá. Então, o que eu estava fazendo ali? Buscando Deus para restaurar o meu casamento. E aí, sim, tivemos um momento de união e foi bacana. E tivemos, naquela noite, a relação sexual. E fomos dormir felizes da vida. Só que eu acordei de madrugada cheia de larva. Aquelas... E o quarto todo escuro, eu dei um grito, pulei, tem alguma coisa em mim, tem alguma coisa em mim. Ele falou, você está doida, você está doida. E quando acendeu a luz, a cama estava cheia de larva. Então, eu morava no último andar de um prédio de luxo. Eu tinha funcionária que limpava minha casa todos os dias. Não tinha mais criança, não tinha animal, não tinha nada sujo. A casa estava impecável. Eu tirei tudo de guarda-roupa, chamei higienização de ar, não tinha nada em lugar nenhum. E aí eu chamei um padre. Chamei um padre e um primo meu, que era pastor, foi buscar uns brinquedos do Theo que eu estava doando para uma campanha que ele estava fazendo. E o meu primo começou a chorar no meu quarto. Eu não contei nada para ele. E ele falou assim, olha, o inimigo quer você. Como ele não consegue chegar em você, porque você está lutando, ele vai destruindo tudo que tem ao seu redor para que você caia. E ele está querendo destruir o seu casamento. E aí eu contei para ele da larva e ele falou assim, isso é manifestação espiritual. É materialização, né? Materialização. Larva é coisa estragada, podre. Entende? Eu estava limpinha, estava tomando banho. Eu acredito nisso. Eu fiz questão que você contasse essa história, porque se eu contar, ninguém vai acreditar. Sim, não, porque eu filmei. Eu tive que filmar porque é inacreditável isso. É inacreditável. Mas o que eu quero que você entenda é que isso é real. E que você consegue alcançar qual é o propósito. Porque você talvez não via, hoje você já vê, até por conta disso, qual é a tua missão, o teu propósito de vida e quantas vidas você vai salvar, edificar, curar. Então, todo esse trabalho desse mundo espiritual é para destruir o legado. Sim. A tua missão. Não é, Kati? Não. É um ser humano. Eu sou nada. Não é só sobre isso. Não. Porque ele sabe qual é o teu propósito. Sim. Porque ele já vê a luz, tem um brilho, tem uma... Preciso apagar. Exatamente. Eu preciso apagar. Exatamente. Essa luz. E você que está em casa, todos nós temos uma missão e um propósito, um brilho de passar pelo caminho e arrastar pessoas atrás da gente. Sim. E provavelmente você está lutando aí com alguma coisa que está acontecendo há tempos, com uma dificuldade muito grande, por causa disso. E se você não abrir os olhos e falar assim, é isso, agora eu sei com quem que eu vou lutar. Porque a única forma de você vencer essa batalha é você sabendo com quem você está lutando. Que já é um derrotado. Já, mas aí você precisa se apoderar dessa autoridade e falar assim, é você que está aqui querendo me perturbar, mete o pé. Tu é um perdedor, aqui tu não tem vez. E você se alimenta. É isso. Se preenche da palavra, se preenche para você conseguir ter munição para encarar isso. Só que a maior arma é o joelho, né? O joelho dobrado. Não tem outra coisa. Quando você dobra o joelho no chão e entrega para Deus e acredita e fala, ninguém vai te derrubar. Você pode bambear, eu falo. Depois que eu enterrei o filho, eu virei um tanque de guerra. Kati, olha só. Por aí vai. Ninguém debaixo dos céus vai te parar. Não. Vai te derrubar. Porque aquele que te levantou, ele tem um propósito. Você já tem consciência disso, né? E eu vejo isso. Ele te levantou para isso. Ninguém tem o poder de te derrubar, de te tirar dessa jornada. Ela é sua. E vai ser lindo, já está sendo lindo. E eu tô com o coração transbordando de alegria, porque eu tô vendo isso. Fiquei até emocionada agora. E conta comigo por o que você precisar, tá? Eu tô aqui, essa jornada vai ser linda. Força quando precisar de um colo, de um braço.
de um carinho, um A gente afago. sempre precisa. Eu tô aqui. Muito obrigada por compartilhar isso. Eu tenho certeza que a sua história, que toda essa história ainda tem muita coisa para muita gente para alcançar. Vai muito longe ainda. E eu só tenho que te agradecer por ter me dado essa oportunidade de estar aqui com você hoje. Eu que agradeço a oportunidade de falar de amor, né, gente? Porque Gente, que lindo. Nossa. falar de vida e falar de amor. Que é isso. Nós somos movidos a isso. Amém, amém. Obrigada, gratidão, viu? Eu que agradeço, amor. Gente, obrigada. Foi bom demais. Ali, não, eu tinha que finalizar, né? Gente, foi lindo. Muito obrigada. Estivemos juntos em mais um Papo Pop com elas, com essa história incrível. Coloca aqui pra gente. Se você é mãe de anjo, coloca aqui o nome do seu anjinho pra gente aqui nos comentários. Curte esse vídeo. Quanto mais você curtir, quanto mais você comentar, quanto mais você compartilhar, mais longe essa história vai. Mais mães de anjo a gente vai alcançar, mais corações a gente vai curar. Essa história é fantástica e eu tenho certeza que vai levar um pouquinho de cor, de flor, de cheiro, de afago, de amor aí para dentro do teu lar. Obrigada.